Caião, por favor, me ajude nessa questão. Eu fui batizado há 2 anos, mas ainda eu não consegui parar de fumar. Isso significa que eu ainda não sou convertido? Não, meu filho, só significa que você não conseguiu ainda parar de fumar. Como tem um bocado de gente aqui que se converteu há 2 anos, mas não conseguiu ainda parar de comer tanto. Isso. Como tem gente aqui que se converteu, não conseguiu ainda controlar a língua, fala demais. Tem gente aqui que se converteu, mas não gosta de branco. Tem gente aqui que se converteu, que não gosta ainda de preto. Tem gente aqui que se converteu, mas fica com raiva até se o time for diferente do dele. Sim. Tem gente aqui que se converteu, mas não pode ter um dissabor que quer brigar. Então você só é uma carnal. Sem K, com C. Carnal com C. Com C. Carnal, de acordo com Paulo em 1 aos Coríntios, capítulos 2 e 3. Carnal com C. Com C. Esse é o crente carnal. É o cara que ainda está movido por impulsos, por hábitos, condicionamentos. A gente vai crescendo na liberdade do Evangelho quando as coisas vão ficando sob o nosso domínio, que é fruto do Espírito, domínio próprio. Mas é um dilatamento, é um crescimento, é uma maturação. Fumar não bota ninguém em lugar nenhum, como não fumar não melhora ninguém de coisa alguma a não ser do pulmão. Sim. Faz um bem muito grande ao corpo, ao pulmão, ao coração, às artérias. Não fumar é maravilhosamente bom. E fumar. Agora, como também não comer, a maior parte das comidas que a gente come, é muito bom não comer o que a gente ingere. Mas a gente ingere tanto quanto a gente fuma. A gente, às vezes, toma uma quantidade enorme de medicações não indicadas medicamente por vício em automedicação, por hipocondria instalada, e você não perdeu a salvação por causa disso. Ninguém perde isso. Esse é um papo furado que a gente não devia nem estar tendo. A gente só está tendo porque você foi condicionada por uma religião que te diz que Deus vai te botar no inferno se sair fumaça da tua boca e do teu nariz. Pode sair mentira, pode sair engano, pode sair o que se queira. O cara só não pode fumar, beber, dançar e jogar buraco. Jogar buraco. É. Truco. É, qualquer coisa assim, ou seja, pelo amor de Deus, me poupa, né? Pelo amor de Jesus, entendam isso. Caio Fábio. Entendam. Hoje tá bom. Agora, você me ouviu pregar? Não é possível que uma pessoa que me ouviu pregar hoje, ou então é possível sim, porque você veja que como o condicionamento de ratoeira, de ratinho de laboratório é um negócio tão poderoso, que mesmo a palavra mais limpa e simples do Evangelho não demove a pessoa do pânico que se transformou numa perseguição angustiosa por causa de algo do tamanho disso. Fumar tem a ver com saúde, com o corpo, e também tem a ver com saúde psicológica, não ter dependência de hábitos viciosos, claro, de toques variados. Assim também, Caio, eu tenho toque, é porque eu não obtive a salvação? Cigarro, além do vício na nicotina, tem também o vício no toque. Tem. Na psicologia total. É total. Dependência psicológica. Você total. tem que acender de vez em quando. Rolou alguma coisa, essa é a hora do cigarro. E se você não for para a hora do cigarro, o cigarro te persegue até você atender aquela hora, que não é algo que vem de fora, é uma marca psicológica vinculada a um monte de necessidades de celebração ou de quebra de ansiedade na mente, do lado de dentro, no cérebro. Iguais a muitas outras perspectivas de transtornos obsessivos compulsivos. Não estou dizendo que fumar é um deles. Estou dizendo que no ato vicioso de fumar existe também um transtorno obsessivo compulsivo. Além da demanda orgânica que a nicotina faz, tem a demanda que a mente opera, como necessidade de pontuar o seu prazer ou a sua
seu mecanismo de quebra de ansiedade, ou seja lá o que seja, eu não tenho tempo para falar sobre coisa tão básica dessa, mas aí no meu portal, se você escreve, é pecado fumar, isso é do tempo em que eu comecei o site, em 2001, 2002, 2003, e aqui no Papo de Graça, quando a gente começou há 10 anos, 11 anos atrás, era uma pergunta de todo dia. 31 ocorrências no portal. É o que é? Quantas são? 31. É pecado fumar, foi o que eu mandei. Uhum. Vamos ver aqui. Caiu muito ímen, né? 2 ímens aqui. Será que eu pequei contra o Espírito Santo? Quem ama odeia, raiva, religião, cuidado. Uso maconha e amo a Deus, o que eu faço. Outro tabu também. É outro. Fumo e bebo cerveja, agora eu não aguento mais a perseguição. Isso aqui deve ter a de 2004, ó. É, isso é lá de trás. Uma carta. E assim tem, quantas você disse? 30 e tantos. 34. Aí, né? Então, por 31, favor, vai perdão. aí. Só não tem mais porque eu respondi e não publicava. É. Ou aqui entre nós houve tantas vezes que eu disse, não vou responder não. É. Chega, não é possível que uma mente que tem um mínimo de inteligência pense que o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra e de todas as dimensões, vai pegar alguém que ele diz que é potencialmente filho dele e mandar para uma coisa chamada inferno, que os crentes não sabem até hoje nem o que é. Pensam que é um tempo sem fim para o cara entrar em estado de tortura, de Marlboro. Tortura de Calton. Tortura de quê? É a Souza Cruz que eu carrego. É a Souza Cruz que eu carrego. Cara, é ruim demais. Demais. Ai, meu É o Deus. Souza crucificado. Que o Senhor tenha compaixão da nossa amebice. Agora, curioso, sabe o que é, Caio? Uma curiosidade que me veio aqui é que é o seguinte, tantos transtornos, porque você falou da psicologia, e o cigarro realmente tem essa coisa Profunda. demais da conta. É. Né? O cara precisa ter uma caneta aqui, É. tem gente que bota... Ou então põe até na orelha. É, um negócio... Pra dizer a hora que eu precisar eu tiro. É. Então, mas assim, outros transtornos não são levados em conta Não. na presença deles como não conversão. Não tem. É só o cigarro. Cigarro e outras coisas, como eu disse. As mais sérias. Porque isso aí é bobagem no nível que eu falei. Faz mal, pare, busque ficar livre disso Sai tudo. fora. É. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O problema é que o padrão cognitivo de vocês ficou viciado naquilo que Jesus chamou de coar o mosquito e engolir o camelo. Exatamente. Aí, Esse é o padrão cognitivo dos religiosos. O cara coa o mosquito e engole cada camelo. É. E joga sobre os outros a obrigação de sair coando o mosquito. Putz. E a permissão de viver engolindo o camelo. Aí é ruim demais, minha gente. E continua tudo igual ao que Jesus descreveu nos 4 evangelhos que vocês também não leem. Porque o Karnal cita aquele episódio de que Pedro corta a orelha do centurião. Do Malco, Do cara. do servo do sumo sacerdote. Do sumo sacerdote. E tem aí, é só abrir no meu portal as 2 espadas. ele cita a questão também ele fala do Sermão do Monte, né? Sim, Fala, tem alguém contra isso? Não, aí o cara manda aqui. O cara manda pra cima. Aí, Jesus mandou Pedro guardar a orelha? e não jogar fora a arma que ele costumava Recolhe. carregar, não para bancar o mais livros, menos armas. Não, mas olha aí, para olha como o cara tá avisar que era falando. chegada a tua hora. Não, olha como o cara tá falando a partir da ideologia desse momento. Ele Só acha tá falando, que o ele se Karnal sentiu tá na agenda ofendido. da- Não, da essa esquerda. agenda que tá contra o ensino de Jesus. Tá contra o ensino de Jesus. Gente, de momento algum, Jesus estimulou a criação ou a autoarmação em qualquer que fosse a perspectiva. Isso é contra a confiança. A menos que você seja um soldado, alguém que é pago para fazer essa defesa. Mas entre os discípulos de Jesus não existem espadas a serem puxadas, nem a serem usadas. Não existem.
Na comunidade do Evangelho, esse é um espírito que entrou porque o diabo entrou nas almas. E aí se você escrever aí no meu portal as duas espadas, ou espadas, o mais rápido que der, vocês vão encontrar aí ver, tá o que tem. 75 ocorrências. Pois é. Dizem E que tem o você é quê? culpado por Eu não uma enxergo divisão. mais nada daqui. Pera aí. Tô assim com Não, a visão. ele tá na moral e ética ainda, ele não achou. Ah, Espadas. Sim, vamos lá. O que Vamos lá. dá aí, espada? Aí, portal. Aí, Ah, ela tem que sair aqui. 144, ok? certo. Jesus é espada. Aham. Jesus A espada- e a espada ou é a espada? É espada. Sim. E 3 aí? de agosto de 2005. A espada do bem e do O mal. mal. Era o ferro na na era era do ferro. do ferro era do quê? Era o ferro na era do Do ferro. ferro. O que mais? Vai descendo. Dizem que você foi culpado por uma divisão. Ah, Ciência e controle Guerra humano, ele Santa tá lá. até a morte. Guerra Santa e a morte. Vai, por favor. Eu Isso. agradeço. Como você vai votar Eu sobre tô desarmamento? querendo as duas espadas. Talvez se você... Ou então armamento, foi o que você leu aí? Hã? Eu Não, sei, Caio, eu- como você vai votar sobre o desarmamento? Uma questão Aí eu do- vou explicar por quê. Foi o que eu fiz. Eu propus desarmamento antes desse desarmamento aí. Eu fui um dos proponentes lá atrás, em 1993. Foi a primeira vez que houve algo assim. Agora, como é que eu vou votar? Voto do mesmo jeito. Eu votei com a minha consciência do Evangelho. Nunca ideologia nenhuma determinou nada nas minhas escolhas, a não ser o Evangelho. Aí o pessoal não acredita, mas é conhecimento profundo do Evangelho, da história. Eu não sou um leigo nisso. Eu passei a minha vida toda estudando isso, é o que eu faço. Então, sinceramente, eu tenho 1 bilhão de vezes mais confiança na minha interpretação da Escritura do que na tua, que está olhando para a vida a partir de uma ideologia de ódio. De uma Aí agenda fica atual. com raiva de que Jesus não tenha sido assim, o Evangelho não seja assim, todo o Espírito de Cristo seja o avesso disso tudo. Aí o cara não, ele quer se agarrar, que Jesus disse que não era para jogar fora, que era para guardar, e recolhe. Recolhe. Aquele que com a espada fere, com a espada será ferido. O que ele está dizendo com isso? Está dizendo isso é o pior negócio. Se você quiser definir há uma relação, um pacto com a violência, então use armas e utilize-se delas, de acordo com a pulsão do seu capricho. E você vai ver o retorno certo, absoluto, incontroverso. Jesus expulsou os vendilhões do templo com uma arma de tortura fabricada por ele mesmo. Rapaz, o negócio tá Olha a feio vibe do nos cara. caras. Não bateu em ninguém, só virou as mesas. Não usou nada. Não precisava nem daquilo. Ele fez, e o texto de Marcos diz que ele foi no dia anterior, viu tudo e passou a noite tecendo aquilo. Foi lá no dia seguinte, expulsou os cambistas, virou as mesas, abriu as gaiolas, soltou os animais. E não há uma única acusação de agressão. Você acha que se Jesus, dentro do templo, tivesse ferido alguém, a cruz teria que ter tido todo aquele tipo de estratagema dos religiosos para esperarem alguma ocasião oportuna para matá-lo? Eles fechavam a conta. Ali na hora, mas o Conta cara fechada. não consegue nem raciocinar como era a estrutura do primeiro século no templo, como seria, não sabe nada. Aí fica achando que é essa palhaçada que a gente tem agora. É isso aí. E aí? Aí, a saideira dele. Não adianta chororô de inimigo do cristianismo. Jesus conhece tão bem o ser humano que em um de seus principais sermões ele promete que serão saciados os que têm fome e sede Sede de porrada. de justiça. Não é isso? De ódio, de raiva, de intolerância. De porrada. Justiça. É justiça do reino de Deus. Se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, Aí. não entrareis no reino de Deus. Por quê? Porque a Fantástico. justiça de Jesus não é deste mundo, meu filho. As armas não são carnais, não é o que Paulo diz? Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, porque as armas da nossa milícia
Ele usa uma linguagem de milícia. Bélico. Pois as armas da nossa milícia não são carnais, porém poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular sofismas. Que fortalezas são essas? É para atacar castelos, fortalezas do passado? Não. Destruir fortalezas mentais, de resistências de todo tipo. São armas mentais, espirituais. São manifestações da graça de Deus, do poder de Deus, que se manifesta em amor e na fraqueza, meu garoto. Na fraqueza. O amor de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então você tem que inventar um evangelho, que é um evangelho segundo Satanás, porque não tem absolutamente nada a ver com Jesus, que morreu na cruz, mandou dar a face, orar pelos inimigos, pelos que perseguem e adiante. Você detesta isso porque você tem uma natureza antagônica à prática do amor, da misericórdia e da justiça, e você entende justiça como ódio, vingança, perseguição ou até mesmo preconceito, racismo, diminuição do significado do próximo. Você acha que isso é que é justiça? A justiça do reino de Deus começa com justificação pela fé, com amar a quem não nos ama, se manifesta como valores transcendentes aos reinos deste mundo. Ou então, não é evangelho de Jesus. Não é possível que você queira me dizer que o que eu estou dizendo tem a ver com uma ideologia. O que eu estou dizendo tem a ver com Jesus de Nazaré, a quem você não aceita. Tem a ver com o evangelho, que está muito abaixo de qualquer outra ideologia mais valorizada na sua cabeça. Então, ou o evangelho valida a sua ideologia, ou você está contra Jesus, ainda que você não tenha coragem ou honestidade de dizer. Ai, que tristeza.